Fala galera, meu nome é Vitor, eu sou o fundador do Slide Sapiens e hoje a gente vai aprender a fazer essa apresentação aqui para você poder usar na sua escola, trabalho, faculdade, para o seu chefe, tanto faz. O que importa é que ela é muito bonita e que vai impressionar todo mundo que estiver te assistindo e por incrível que pareça, ela é muito mais fácil de fazer do que parece. Então, bora pro tutorial. E por incrível que pareça, a gente não vai começar pelo PowerPoint, porque antes de começar a apresentação a gente precisa de um roteiro. E tá aqui o meu roteiro. São 4 slides sobre os países mais bonitos do mundo, segundo o ChatGPT. Não sei se é verdade, porque eu fui em nenhum deles, mas tem aqui Itália, Nova Zelândia, Noruega e Japão. O importante é você ter o roteiro da sua apresentação, porque se você não tiver um direcionamento do que você quer em cada slide, a sua apresentação vai ficar muito ruim, beleza? Então a gente tem o nosso roteiro, depois de ter o roteiro, a gente precisa das imagens que a gente vai usar nessa apresentação. Então bora lá, o primeiro slide vai falar sobre Itália, então a gente vai vir aqui no Google Chrome, ou no seu navegador de preferência, e vamos acessar esse site aqui, o Pexels.com. Eu não estou sendo patrocinado para falar sobre esse site, então isso aqui é uma recomendação sincera mesmo. Esse site é maravilhoso, tem imagens extremamente profissionais que a gente pode usar nos nossos projetos. Então acessa o site, vem aqui e pesquisa por exemplo, Itália, que vai ser o primeiro país que a gente vai falar. Então eu gostei muito dessa imagem aqui. Clica nela e não clique em baixar grátis. Você tem que vir nessa setinha e clicar em tamanho grande e aí sim você clica em baixar no tamanho selecionado, tá? Eu não vou me delongar muito aqui porque você não pode baixar no tamanho original, mas basicamente é porque o arquivo fica muito pesado e trava o PowerPoint. Então a gente baixa no tamanho grande, que você não vai ter perda de resolução praticamente nenhuma e a qualidade fica excelente na apresentação sem travar. Então, tamanho grande, baixar no tamanho selecionado e aí eu vou salvar ela na nossa pasta aqui. E pronto, acabei de baixar a nossa última imagem, agora sim a gente pode partir para o PowerPoint. Então, aqui dentro do PowerPoint, a gente vai lá em cima em Layout e em branco para tirar esses textos aqui que a gente não vai utilizar. E a gente já vai colocar a nossa primeira imagem que vai ser da Itália. Então a gente traz a imagem aqui para dentro do slide e a gente vai aumentar o tamanho dela até cobrir todo o slide. Então, aumentei o tamanho, clica com o botão direito, vem aqui em cortar e aqui a gente vai pegar essa parte aqui de baixo para deixar ela do tamanho do slide. Lembrando que você consegue ajustar da forma como você quiser aí. Caso eu deixei aqui, desse jeito mesmo tá bacana. Aí a gente clica com o botão direito em cima da imagem e vem aqui em recortar. Não pode esquecer disso, não é copiar, é recortar. Então a gente recorta a imagem, clica com o botão direito de novo aqui, só que agora no fundo, e vem formatar plano de fundo. E aqui a gente vai colocar essa terceira opção, preenchimento com imagem ou textura. E aqui a gente vai selecionar a área de transferência. Por quê? Porque quando a gente recorta a imagem, ela vai para a nossa área de transferência. Então a gente coloca aqui área de transferência e a nossa imagem já está aqui no fundo, tanto que eu não consigo nem selecionar ela, porque ela está como fundo do slide. Então não tem nem como selecionar e mudar nada aqui não. Depois de ter colocado esse fundo da apresentação, bora para a etapa mais difícil desse tutorial, mas que é muito mais simples do que parece. A gente tem que vir aqui em inserir formas e procurar esse círculo vazio, tá? Aqui em formas básicas, tem que ser esse daqui. Aí a gente vai desenhar ele e vai colocar ele no meio do nosso slide, então deixa eu chegar ele um pouquinho para cá, beleza? Pode diminuir um pouquinho isso aqui também. E aí depois a gente vai voltar lá a inserir, vai em formas outra vez, só que agora a gente vai colocar um retângulo nessa direção aqui, ó, vertical, e também vai centralizar ele bem no meio do nosso slide. Aí a gente duplica esse slide, gira ele para horizontal, desse jeito aqui, e centraliza mais uma vez. Então tá centralizado certinho. Aí a gente seleciona o primeiro retângulo, segura Shift no teclado, não tem como eu mostrar aqui para vocês, mas eu tô com Shift segurado, e clica nesse segundo retângulo aqui. Assim a gente vai estar com os dois retângulos selecionados. O círculo não, os dois retângulos. Aí a gente vem aqui em cima em forma de formato, em mesclar formas e seleciona a opção união para unir esses dois retângulos. Agora sim a gente pode clicar no nosso círculo lá de trás, segurar Shift mais uma vez e clicar no nosso retângulo que a gente acabou de fazer, voltar lá em mesclar formas e selecionar a opção subtração e olha só como o nosso círculo ficou. Agora a gente pode pegar ele, arrastar aqui para o canto da apresentação e girar ele desse jeito aqui, pode arrastar um pouco mais. Enfim, você pode fazer os ajustes que você achar interessante aí, aumentar um pouco mais esse tamanho. E beleza, nesse canto aqui tá muito bacana. Agora a gente só precisa clicar com o botão direito nesse círculo que a gente fez aqui, vir em formatar a forma e colocar o preenchimento que antes era sólido com preenchimento do plano de fundo do slide e olha só,
parece que ele sumiu, né? Só que a gente vai vir aqui nessa parte de sombra e vai colocar uma sombra aqui para criar um destaque nesse retângulo. A gente pode aumentar o desfoque, diminuir um pouquinho a transparência e aí ele já vai começar a tomar mais vida. A gente também pode voltar aqui nessa parte de preenchimento e tirar a linha. Eu não acho que fica muito bacana com linha não. E assim já tá bacana. Não se assuste se ele ficar com essa parte escura aqui do lado de fora do slide. É porque do lado de fora, como não tem plano de fundo, ele não tem preenchimento, né? Ele só fica com a sombra da forma. Mas aqui, como tem o plano de fundo, ele fica com esse preenchimento. E, enfim, é assim que funciona. Lembrando que você pode ajustar isso aqui da forma como você quiser. Talvez colocar até uma linha bacana. Deixa eu fazer um experimento. Se a gente colocar uma linha na cor branca, será que fica estranho? Eu acho que não. Deixa eu ver, eu vou colocar em um ponto só. Eu acho que fica até bacana, a gente pode deixar desse jeito. Agora chegou a hora de colocar os textos do nosso slide aqui, só que antes de colocar os textos a gente tem que colocar um gradiente. Afinal, se eu colocar os textos nesse canto aqui, como a imagem está muito clara e cheia de detalhes, ele vai ficar meio que difícil de ler. Então a gente vem aqui em inserir, vem em formas de novo, retângulo e desenha um retângulo cobrindo todo o nosso slide. Clica com o botão direito, vem aqui em formatar forma. Então em preenchimento sólido a gente coloca um preenchimento de gradiente. E olha só, o tipo dele a gente vai colocar em linear, só que a direção a gente vai escolher essa quarta opção aqui, ó, linear direito. Aí o primeiro ponteiro a gente vai deixar na cor preta, só com a transparência em 100%. Esses dois próximos aqui a gente vai tirar. E o segundo ponteiro a gente vai deixar também na cor preta, só que a gente vai aumentar um pouquinho a transparência para dar mais contraste com o texto lá no fundo, beleza? Agora chegou a hora de colocar o nosso texto, então a gente vai pegar aqui o nosso texto. O título vai ser Itália, então eu vou colocar uma caixa de texto bem grande aqui escrito Itália. Vou aumentar o tamanho. Colocar esse alinhamento da esquerda e a fonte que eu vou usar vai ser a Anton. Então, beleza, colocar uma sombra. Isso aqui vai mais de apresentação para apresentação, vai depender da fonte que você está usando, mas essa fonte aqui eu acho muito bacana, então vamos prosseguir com ela. Depois de ter colocado o título, chegou a hora de colocar o corpo do texto, então a gente copia o nosso parágrafo aqui, vem em caixa de texto e cola ele aqui, beleza? A gente coloca ele na cor branca. A fonte que eu vou usar aqui vai ser a Poppins mesmo. Eu acho que essa fonte tá boa. Beleza, coloca sombra, alinha ele à esquerda, deixa ele com espaçamento bacana do texto aí, de título. E eu acho que eu vou deixar esse gradiente um pouquinho mais escuro porque ele não tá aparecendo direito. Então, a gente vem aqui nesse gradiente e diminui a transparência dele para o texto aparecer um pouquinho mais. Lembrando que aqui você tem 1 milhão de formas de personalizar isso aqui. Acho que uma coisa que é muito interessante fazer é vir em formas e selecionar esse retângulo com cantos arredondados aqui, ó, e colocar ele cobrindo uma parte do texto. E aí você coloca ele sem linha e com algum preenchimento que você gostar. Sei lá, eu vou usar esse vermelhão aqui, por exemplo, e aí eu clico no texto, venho aqui e trago ele para frente, para o retângulo ficar atrás dele. Eu acho que esse texto aqui tá com uma fonte muito leve, então eu vou colocar ele em negrito. Não é o jeito mais profissional de fazer isso, mas para fins didáticos eu só vou colocar em negrito aqui. E assim já tá muito bacana. Bora partir para o nosso segundo slide. Então a gente vem aqui, duplica esse slide, pega esse círculo que a gente fez aqui e gira ele. Não pode esquecer desse passo, senão a nossa transição não vai funcionar direito. Aí a gente pega o nosso título aqui desse slide anterior, joga lá para cima. Isso aqui tudo até sumir do slide. Pode pegar esse retângulo e jogar aqui para a direita também, para dar um efeito de que ele está sumindo do slide, ao invés de só subir. E aqui chegou a hora de mudar o plano de fundo do slide. Então, mais uma vez, a gente vai trazer aqui o fundo na nossa apresentação desse segundo slide. Vai aumentar o tamanho dele e vai cortar. Então, cortar o tamanho certinho do slide. Clica com o botão direito, vem aqui em recortar. E aqui a gente vai, mais uma vez, formatar o plano de fundo. Preenchimento com imagem e textura, área de transferência e pronto, já mudou o nosso plano de fundo aqui. Agora é só a gente repetir esse mesmo processo do texto, então a gente pega o nosso texto, cola ele aqui, aqui vai ser Nova Zelândia, então Nova Zelândia, calma aí, acabou que esse texto aqui ficou grande demais, a gente vai ter que diminuir um pouco a fonte e puxar aqui, beleza, deixa eu pegar aqui o nosso parágrafo de Nova Zelândia, colar aqui. Acho que eu vou puxar um pouquinho para cá também, centralizar. Mais uma vez a gente pode pegar outro retângulo aqui e colocar, mas isso aqui, como eu disse, é opcional. Existem muitas outras formas de personalizar isso aqui. Eu acho que aqui eu vou deixar com uma cor diferente, né? Para ficar um negócio que vai variando. Então a gente puxa esse aqui para cima agora. E se a gente colocar o efeito transformar, olha só como vai ficar.
Só que você tá percebendo que esse texto aqui da Nova Zelândia, ele tá simplesmente aparecendo, ele não tá vindo de lugar nenhum. Isso aqui fica muito feio, não transmite muito profissionalismo. E eu acabei de perceber que Zelândia tá escrito errado, então agora sim. Então, para resolver isso aqui, a gente pode pegar o nosso texto da Nova Zelândia e presta muita atenção. Como o texto da Itália tá subindo, né, no efeito aqui de transformar, olha só, tá vendo que ele tá subindo? É interessante a gente colocar o texto de Nova Zelândia subindo também. Então, a gente volta no slide anterior, coloca o texto de Nova Zelândia, só que a gente traz ele aqui para baixo. Porque aí no próximo slide, para ele aparecer, vai dar o efeito de que ele tá subindo. Então, a gente coloca ele aqui para baixo, faz aquele mesmo processo lá da Itália. E olha só como que vai ficar o nosso efeito agora. Tá vendo que ficou muito mais fluido? Essa transição da imagem também ficou muito bacana, essa roda aqui girando. E o melhor de tudo é um texto tá subindo e o outro também tá subindo para não meio que quebrar o sentido da transição. Então agora é só repetir esse mesmo processo com todos os outros slides. Eu vou fazer mais um no passo a passo aqui, para caso você tenha alguma dúvida eu possa esclarecer. Então mais uma vez, a gente vem aqui, duplica esse slide e olha só. Como o slide da Itália já passou, né, ele era o primeiro e a gente está no terceiro, a gente pode apagar esses elementos da Itália aqui, que a gente não vai usar mais, ele não vai voltar para o slide. E agora o slide de Nova Zelândia, a gente pode repetir o processo. Ou a gente joga lá para cima, ou a gente joga aqui para baixo, né? O importante é que um novo texto, ele siga o mesmo sentido. Para variar um pouco, eu vou jogar ele para baixo. Então pega aqui Nova Zelândia, vou jogar aqui para baixo, e aqui eu vou trazer o novo texto. Então, deixa eu pegar aqui, vai ser da Noruega. Pegar o texto fica mais rápido. Vou duplicar esse texto para cá. Vou pegar o título também. E a gente pode aumentar o tamanho desse título um pouquinho. Beleza, aqui está ótimo. Agora a gente pega a imagem aqui da Noruega. Ela já está cobrindo todo o slide, então eu não vou precisar cortar ela. Então a gente só clica com o botão direito e vem aqui em recortar. E aqui em formatar plano de fundo, a gente consegue de novo preenchimento com imagem e textura, área de transferência. E mais uma vez não pode esquecer que a gente tem que girar essa forma aqui, senão não dá aquele efeito de que ela está girando. E o nosso texto já está aqui. Vamos mais uma vez colocar esse retângulo. Deixa eu personalizar ele um pouquinho mais aqui. Trazer esse aqui para cá. Vamos trocar a cor dele. Vou colocar um preenchimento azul dessa vez. A gente traz isso aqui para frente. Vai ficar para cima do texto. E de novo a gente só pega esses textos aqui, copia, volta aqui no slide anterior e cola de novo. Vai ficar estranho, mas a gente tem que puxar ele para cima. Aqui vai ficar meio que junto com o slide da Itália. Não tem problema, tá? Esse aqui só atrapalha um pouco a organizar, mas nesse caso aqui, como o texto lá estava descendo, né? O texto de Nova Zelândia está descendo. A gente tem que pegar o texto da Noruega e fazer ele descer também. Então a gente tem que jogar ele para cima para ele descer. Não sei se deu para entender direito, mas a ideia é essa. E agora quando a gente vem aqui em transições e coloca essa transição transformar, olha só. Nova Zelândia está descendo e Noruega também. Aí fica muito mais bonito. E depois de ter repetido esse mesmo processo aqui com o slide do Japão, né? Eu peguei Noruega e arrastei aqui para baixo. Agora é só a gente apresentar e olha só o resultado que ficou. E é isso aí, galera, esse foi o tutorial de hoje. Lembrando que eu vou deixar essa apresentação disponível para download aqui na descrição, para caso você queira estudar essas transições, substituir ou fazer alguma coisa parecida, enfim, fique à vontade. E eu também quero agradecer a todos vocês, porque a gente já passou de 200 mil seguidores somando o nosso TikTok, YouTube e Instagram, e a gente tá rumo a 10 mil seguidores aqui no YouTube, então não esquece de seguir a gente e curtir esse vídeo para fortalecer mais ainda o nosso trabalho. E muito obrigado por quem já é seguidor e confia na gente. E lembrando que caso você não queira fazer isso tudo, você pode contratar a gente para fazer a sua apresentação clicando no nosso link da bio ou comprar um dos nossos modelos editáveis em que literalmente minutos você consegue fazer apresentações animadas sem ser um mestre da edição. Então é isso, a gente fica por aqui, até o próximo tutorial.